Olá, bom dia pessoal. Bom dia Adriana, tudo bem? Yasmin, Ângela, Gislaine, Mansoneto, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Silvia, Drica, Yasmin, bom dia. Luia, Mol, bom dia. Maibe, bom dia. Hoje, segunda-feira, véspera de feriado, né? Nós separamos uma série de lives que acontecerão hoje e amanhã. Hoje às 11, hoje às 13, hoje às 15, amanhã, enfim. Então fique ligado. Saudade também, Adri. Apareça assim que puder, né? Viu que agora nem dá, né, pra aparecer. E aí você tá bem? Alex, família? Drica, bom dia. Letícia, bom dia. Hoje nós teremos um encontro aqui, não é com a Fátima Bernardes, mas é com a Márcia Gomes. Márcia já tá por aqui, ó. Deixa eu mandar o convite para Márcia Gomes, amiga psicanalista. Já mandei o convite, Márcia. E vamos ver se... Olha a Márcia aí. Tudo bem, Márcia? Você me ouve? Ouço, tudo bem. Bom dia. E aí você tá de lado, Márcia. Vai ter que dar uma viradinha aí. Aê, agora a Márcia ficou certinho. Tudo bem, Márcia? E vocês ouvem bem a minha voz, ouvem a Márcia? E vocês estão vendo bem aí, gente? Márcia, você me ouve? Eu ouço. Que bom, Perfeito. muito bem. Bom, gente, hoje nós falaremos com a nossa querida Márcia Gomes. Márcia é historiadora, né? É minha professora de história também, ela é docente. Que tarefa árdua essa, hein, Márcia? Uhum. Um E, pouquinho, né? e psicanalista, né? Inclusive, para a gente começar, Márcia, para as pessoas te conhecerem, queria que você falasse, né, um pouco dessa sua trajetória de vida, o que chegou primeiro, a psicanálise, a história, enfim, meio, assim, né, conta um pouco para a gente. Então, meu nome é Márcia Gomes, sou, como você já disse, historiadora, né? Professora de história. Primeiramente, chegou a vontade muito forte de conhecer, sei lá, a mente humana, vamos dizer assim. Só que, por questões que agora não vêm ao caso, eu acabei me formando primeiro em história. Tá, Mas ainda assim continuava uma vontade muito grande em mim de ir por esse caminho aí da psique e tal. E foi assim que eu cheguei aí no NBP, né? Me formei pelo NBP, sim, fui picada pelo bichinho da psicanálise, como a gente fala, né? E sim, depois, uma vez que você é picado por esse bichinho, dificilmente você larga, né? sim. E assim, tenho muito prazer em tanto ser docente como ser psicanalista. E acho que estou me encontrando cada dia mais. É isso. Que bom. Já disseram aqui que o vídeo está cortando o seu queixo, Márcia. O povo quer ver seu queixo. Então, levanta um Então, é por pouquinho, conta de. inclina um pouquinho. é, 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 Aê, aê, olha aí. Agora enquadrou melhor. Muito bem. melhorou? Agora enquadrou melhor. Tem uma certa dificuldade aqui de posicionar o celular, Tá, mas agora foi, né? Tá agora bom? foi. Márcia, eu sei que você é muito curiosa, você é muito estudiosa, né? Eu sei Obrigada. que você é daquelas que gosta de ir atrás da informação,
se dedica a isso, né? Você se Uhum. formou em História em que ano? Me formei em História em 2011. 2011. Tá. E você, Uhum. assim que você já se formou, você já começou a dar aula, não? Eu me formei em 2011, em 2012 eu já comecei a dar aulas. Sim, E prestei dois concursos para a Prefeitura de São Paulo e para o Estado de São Paulo, passei nos dois concursos, e aí demorou um pouquinho para eu chegar até a psicanálise. sim. É interessante, gente, que e quando eu conheci a Márcia, isso acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, né, Márcia? Isso É, mesmo. assim, as sincronicidades da vida, né? A Márcia, hoje, ela é professora na escola que eu fui aluno na minha infância, onde eu fiz lá o primeiro grau, né? Que agora já nem mais enfim, é primeiro grau, é ensino fundamental, né, Márcia? É isso? Isso. Agora são por ciclos, né? Mas é o Você. fundamental. E aí, olha Uhum. que interessante, a Márcia hoje ela é professora lá onde eu estudei. Então eu fiquei lá da primeira série, dei muito trabalho lá, aliás, nem vamos entrar nesses detalhes, e até a oitava série. E foi muito legal, uma experiência. Depois eu voltei lá, inclusive meio para falar com os professores, para falar com os alunos. Meu, foi muito, né, interessante. A nossa história, né, Márcia, meu, tem muita coisa, né, em comum. E a gente é vizinho, não sabia, né, que a gente era vizinho, né? Então existem essas sincronicidades aí, né? Márcia, chegou na psicanálise em que ano? Em 2017. 2017. Tá. Uhum. Se você tivesse que definir a psicanálise na sua vida, a sua vida depois da psicanálise, você diria o quê? Diria que a psicanálise ela é transformadora, né? Ela transforma tanto o indivíduo como aqueles que o cercam. Porque Sim, tem aquela história de que transforme-se primeiro a você para depois transformar o seu entorno. E é exatamente isso que a psicanálise faz, né? Ela te sim, dá a possibilidade de você olhar o outro de uma forma mais amorosa, de uma forma mais compreensiva, né? De maneira que as relações elas vão ficando menos tensas, né? E você vai dando ao outro a possibilidade de ser ele, como ele é, de acordo com a sua constituição psicológica, psíquica, né? E você sim, tem esse acolhimento, é quase que automático quando você faz a psicanálise, né? Você enxerga o mundo de forma diferente, enxerga as pessoas de forma diferente, tem tolerância com algumas pessoas que antes da psicanálise a gente poderia dizer que até julgava, né? E como a sim. psicanálise parte do princípio do não julgamento, então Aham. é exatamente isso que vai acontecendo, é transformador. Eu costumo dizer que a psicanálise ela proporciona, enfim, para a gente, né, Márcia, um encontro com a gente mesmo. E aí, Uhum, naturalmente, a gente se torna mais tolerante com a gente. E como resultado, a gente só pode ser mais tolerante com o outro também, né? Aliás, que falando em exatamente. tolerância, nesse tempo em que o mundo está meio tão intolerante, né, e polarizado, enfim. Você continua atendendo, Márcia? Mesmo em Continuo. casa, online? Sim, Meu, como que tem continuo sido? atendendo online. Tem as neuroses, lógico, por conta da ansiedade, né? Elas até afloram um pouco mais, né? Sim, Tive uma certa dificuldade porque nós psicanalistas, pelo menos eu, né? Eu gosto do toque, eu gosto de ver, eu gosto de sentir. E sim, essa situação atual, ela vai nos distanciar nesse sentido, mas ela não deixa de ser efetiva, mesmo que online, né? Porque é uma conversa e, assim, indo mesmo para a psicanálise, como a gente procura atenuar as dores a partir da fala, né? Que é a partir sim, da fala. Então, assim, mesmo esse contato virtual, ele é de grande valia para esses dias de grande ansiedade. sim. Você diria que a psicanálise
E você citou a ansiedade, né? Nesses dias Uhum. atuais aí de isolamento, de quarentena, de pandemia, a psicanálise ela é essencial de 0 a 10 quanto na vida do ser humano? Ah, 10. Eu diria que 10, porque a partir do momento que eu conheço as minhas dores, eu conheço um pouco da minha sombra, né? Porque parte dela vai estar inconscientizada. Sim, Mas à medida que eu conheço parte das minhas dores, e eu tenho essa visão, nós como psicanalistas e aqueles que fazem a análise têm um contato mais próximo diante dessa sombra, diria assim, sim, você vai ter muito mais chances de lidar com essa ansiedade, com essa sua sombra de uma maneira mais suave, né? sim, Você não vai entrar naquela neurose, até porque você fazer análise torna você mais próximo do seu verdadeiro eu. E quando eu sim, chego mais próximo do meu verdadeiro eu consigo dar a mim mesma a chance de ser mais tolerante comigo mesma, né? Então essa ansiedade ela tem a tendência a diminuir, sim. né? Não que nós, né, psicanalistas, não temos ansiedade, né? Lógico, sim, Isso é normal, até porque não é porque somos psicanalistas que não somos humanos, mas, né, que exatamente. saímos desse patamar de humanidade normal das pessoas e somos um ser além, nada disso, Sim, né? Pelo sim. contrário, nós nos tornamos até mais humanos, eu acredito. Aliás, que nós temos alguns colegas psicanalistas aqui, já participando da live. Vi que a Maibi está por aqui, o Flávio está por Olá, aqui, Maime. a Alessandra está por aqui, a Adriana está Olá, também por Alessandra, aqui. Adriana, Então, a minha assim, terapeuta. olha aí, do tipo assim, você que está assistindo, não tem desculpa para que não faça análise, né? Do tipo, existe gente capacitada e disponível para atender. Agora, rumando já para o nosso tema da live de hoje, que é o conto de fadas, psicanálise e conto de fadas, o que que te levou ao conto de fadas? A estudar, a querer mais informação sobre isso, Márcia? Então, foi uma conversa com uma colega na escola, né? É, a gente, professor, nunca para de estudar, como psicanalistas também não paramos de estudar. E ela tinha essa minha colega, que é agora me fugiu o nome, Joelma, que é a Joelma? Joelma, né? Professora de língua portuguesa. Ela estava fazendo uma pós-graduação em psicanálise dos contos de fadas. E aí ela me fez uma pergunta, né? Assim, eu achava que era uma pergunta assim aleatória, tal, até porque ela estava fazendo a psicanálise dos contos de fadas. E ela me perguntou assim, qual conto você se identifica mais? Assim, se você tivesse que dizer um conto, qual seria? E aí eu, assim, de bate-pronto, disse, João e Maria. E aí ela me disse uma frase que me impactou, né? Que ela disse assim, nossa, de acordo, né, com o que a gente está vendo em psicanálise, contos de fada, é abandono, né? Está relacionado ao abandono. E aquilo Hum, ficou, sabe quando aquilo fica latente, fica ali ruminando, eu fiquei ruminando e tal. E surgiu a oportunidade de eu fazer também a psicanálise dos contos de fadas. Até nós sabemos em psicanálise que nada é por acaso, né? nada, É a lei sim, da causalidade, né? E aí eu sim, fui fazer psicanálise dos contos de fadas. É um curso breve, né? Foi um curso, eu diria, não online, mas EAD, né? Mas que envolveu muita leitura, envolveu a base da teoria psicanalítica, né? Citando Freud, mas com um olhar mais direcionado para os contos de fadas mesmo. que Né? Também legal, assisti alguns vídeos, foi muito sim. interessante essa minha experiência com o conto de fadas. E fez muito sentido para mim. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, o mundo é um conto de fadas? A vida é um conto de fadas? Olha, se a gente levar para a questão da fantasia, eu É, acredito que sim, né? Porque quem não fantasia, né? Quem não tem uma criança dentro de si, né? Que sim, fantasia o tempo todo. Então, eu sim, diria que sim, é uma fantasia, mas que a gente pode fazer dessa fantasia tanto ir para o bem como para o mal. Como eu digo mesmo a respeito do amor, né? Que o sim, amor, ele é a base de tudo, até daquilo que a gente acha que é ruim.
Porque sim, quando a gente diz que o amor é só bom, eu acredito que falta alguma coisa aí, porque o mal, né, se a gente for entender assim, é a falta do amor. Então, uhum, ele, eu acredito que esteja sempre como tema gerador de todas as coisas. Então, uhum, assim, é como a fantasia, né? Se eu levar ela para um bom caminho, ela vai ser maravilhosa na minha vida, né? Porque é preciso fantasiar e sonhar, né? Porque sim, senão a gente leva a vida de uma forma muito dura. Então, eu uhum, diria que sim, a vida é uma grande fantasia, mas que a gente tem, em alguns momentos, e pode ter, sendo bem analisado, uma boa relação com essa fantasia. sim. Aliás, que aí você falou do amor, né? Logo eu pensei que com base em Freud a gente pode dizer que quem não sofre é porque não ama, porque amar envolve sofrimento, né? E a gente vê isso Sofrimento, nos né? contos, né, Márcia? Os Sim, contos têm os dois lados da história, né? tem os dois lados da história e eles fazem com que a gente fala sempre que a gente direciona contos de fadas e a gente sempre quando fala em contos de fadas a gente direciona muito para a criança, né? De Sim. uma forma geral, as pessoas falam, contos de fadas, né? São crianças, É mas uma como coisa eu acabei de infantil, dizer, né? As pessoas é acham uma isso, coisa né? infantil, né? É. Que assim, não, o adulto, enfim. Mas não é isso, né? Eu vejo na clínica, nos meus atendimentos, e que às vezes, né, a gente não consegue ir muito naquilo que a gente tenta fazer, que é buscar os conteúdos inconscientizados, e Sim, quando a gente tem esta ferramenta a nosso favor, dizendo assim, olha, qual conto você se identificou e tal, a gente consegue ali acessar alguns conteúdos, né? Então não é sim, infantil, né? O conto sim. de fadas, ele pode ser muito bem aplicado na clínica com o adulto, né? Porque como eu Uhum. acabei de dizer, quem não tem uma criancinha aí, Quem não aliás, tem? nós É, somos frutos da nossa criança, né? sim. Então é super importante essa ferramenta na clínica psicanalítica. E é Muito legal, é legal, uma das, né? sim. E é legal você, enfim, né, trazer isso, meu, porque eu queria te perguntar o seguinte: no meu conto de fadas, ou seja, na minha história, corre o risco de eu não ser o protagonista? Com certeza, né? Nossa, se a gente for falar de ser humano e das várias possibilidades que envolve, né, a estrutura que a gente se formou psíquica, nossa, eu posso muito bem me identificar com um conto de fadas e eu não ser o protagonista. Além Uhum. do que, é, alguns contos, né, na sua grande maioria, diria assim, eles vão passar por vários personagens aí, né? E eu posso me identificar com esse conto por conta da minha culpa, né? Por culpa Uhum. que eu carrego. Eu posso me identificar por conta do abandono, que já até foi citado aqui, que Sim, pode ser, né, uma fantasia da criança, mas que, a sim. partir dessa análise, diante de um conto de fadas, eu posso ali ir trabalhando essas coisas, né? As culpas, o abandono, e perceber dentro da clínica psicanalítica se aquilo realmente é uma verdade, vamos dizer, Uhum. uma verdade entre aspas, né? Ou se aquilo é fruto de uma fantasia, né? E aí a gente acaba sempre chegando na cena edípica, né? Onde a Sim, criança fantasia, onde a criança vai viver os nãos, né? A castração, vai viver o desejo, enfim, tudo isso a gente pode analisar a partir de um conto de fadas, né? Por isso que eu uhum. acho uma ferramenta muito importante. A partir do momento que eu descubro que eu não estou sendo o protagonista da minha história, eu posso mudar isso, mas e como que eu Você mudo pode, isso? então, você pode ter um olhar diferente, né? Lembra lá no início que eu disse assim, a psicanálise, ela te traz a possibilidade de transformar, Uhum. né? E quem é o protagonista da sua história? Da sua, Sim, não lá do conto, sim, né? Então, sendo sim. você o protagonista da sua história, é possível que você transforme. E caso não dê para transformar, né? A gente pode viver minimamente melhor com aquela, vamos dizer que é uma fissura que tem na sua história, ou que seja uma cicatriz. A gente pode olhar para ela de uma forma diferente, atenuada, né? Não sentindo aquela angústia, né?
que os Uhum. conflitos, de repente, dessa fantasia causou, né? Então, eu acredito que eu possa mudar, sim, né? Isso, Mesmo que aprendendo a conviver. isso é aquilo que a gente chama na psicanálise de ressignificação, de sublimação? Exatamente, né? Então eu vou ressignificar, eu vou sublimar uma dor, né? De que forma que eu vou fazer isso? Ressignificando, reescrevendo, né, essa história de uma forma mais atenuada, como eu disse agora, né? Então eu vou Uhum. reescrever, eu vou atenuar, eu vou dizer, ok, a cicatriz está aí, mas eu consigo conviver bem com ela, porque eu sei o fundo disso, porque eu Uhum. consigo hoje identificar o porquê disso, né? Uhum. E quando eu sublimo, eu vou, é, quando eu vou sublimar isso, eu sempre remeto àquele exemplo que você deu, por exemplo, um médico ele tem muita dor, ele causa nele o que a gente vai chamar de sombra, a Sim, vontade vamos ver, até de matar o outro, só que ele vai para uma sim. profissão que ele vai fazer o quê? Ele vai salvar vidas. Então eu ressignifico, eu vou sublimar, aliás, sublimação é o melhor dos, É o diria, estágio mais sublime, né? Se a gente pode dizer mais assim. sublime. A sublimação é o estágio mais sublime, né, É, do ser humano. Que é onde você pega a sim, sua dor e você joga ela para fazer algo bom, altruísmo, ser solidário, sim, né? E você fazer o sim, bem ao outro. sim. E olha só, esses dias enfim, né, um aluno aqui nosso do NBP, ele disse assim, cara, meio parece, Aurélio, que eu estou vivendo assim um filme de terror, né? Ele falando sobre essa quarentena, esse tempo de isolamento social, de restrições, né, e etc. De que forma que você, como psicanalista, com esse olhar também de conto de fadas, você olha, meu, para esse momento que a gente vive? É um filme de terror ou você enxerga esse momento com outros olhos, Márcia? Então, a psicanálise ela é fantástica, né? Porque ela te dá esse outro olhar que não é tão comum às outras pessoas, né? Sim. É você saber como é que eu vou olhar para esse caos que está diante de mim. Eu tenho duas opções, né? Eu me jogo juntamente com essas pessoas e fico ali sofrendo, ou eu vou fazer disso algo para que eu fique melhor, para que eu consiga sair desse processo de, eu diria, de histeria coletiva, né? Porque há uma histeria coletiva. Sim. Opa. Oi, 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 voltou, voltou. Então, é a forma como você vai enxergar tudo isso. Então, eu posso fazer desse meu tempo algo bom, ou eu posso fazer desse meu tempo algo que me traz muito mais angústia, né? Sim. Porque é o novo, né? Tudo que é novo vai te causar algum estranhamento. Mas à medida que Uhum. você se conhece com a análise, né? E aí, nesse momento, eu digo mais uma vez, como é importante você estar analisado, como é importante você estar fazendo análise, porque Sim. você vai começar a descobrir quais os caminhos que você pode tomar para que essa angústia, para que é, é, esse conflito, né? De assim, eu não tinha tempo, agora eu tenho muito tempo e não sei o que fazer com esse tempo, né? Sim. O que eu tenho feito, e aí é uma visão muito particular minha, eu tenho procurado fazer aquilo que eu reclamava quando eu não tinha tempo, eu procuro fazer aquilo que eu reclamava, não tenho tempo para fazer isso. Então eu leio, né? Então eu assisto a filmes, eu leio sobre psicanálise, né? Eu tenho me Uhum. dedicado mais à psicanálise. Então, para mim, que sou psicanalizada, né? Que faço terapia, é mais fácil de eu Sim. lidar com isso, né? Muito mais fácil de eu lidar com isso. Não que eu não tenha ansiedade, mas é aquela história, quando eu Uhum. identifico o porquê, quando eu vejo que estou entrando em ansiedade, aí eu tenho as ferramentas ou eu tenho mais ou menos o conhecimento de como sair desse ciclozinho aí que as pessoas estão entrando. Então, há possibilidade sim, duas, né? Você fazer análise, se conhecer e dizer, olha, eu posso ir por esse caminho, ou você ficar como pessimista, diria assim,
Ah, meu Deus do sim. céu, o mundo vai acabar, as coisas não acontecem mais, né? Tem algumas frases de alguns teóricos que dizem assim, é no caos que a gente conhece o verdadeiro empreendedor, né? É no Uhum, caos que a gente vai ver a proatividade, vamos dizer assim, das pessoas, né? O que é que sim, eu faço do limão? Vou fazer uma limonada, né? sim, Eu não vou ficar falando, nossa, como isso tá ruim, como isso é azedo, né? Eu vou sim. fazer uma limonada e vou tomar ela bacana. Mas para isso é preciso que a pessoa tenha pelo menos a consciência de que é possível, né, sair dessa histeria coletiva, eu diria assim. E olha só, ouvindo você, né, falar, me veio aqueles desenhos, né, aqueles contos que a gente assiste, onde tudo começa ruim, né? E aí Uhum. as coisas vão acontecendo durante aquele desenho, durante aquele conto, durante aquele filme, e aí o final normalmente costuma ser interessante, ser bom, né? Ou seja, a vida ela pode ser exatamente assim, né? Exatamente assim. E aí vai o quê? Vai passar pelas suas escolhas, né? Uhum, E aí, como a gente está falando de psicanálise e contos de fadas, quando você está analisado, você aprende a fazer boas escolhas. uhum, Você aprende a se dar a oportunidade de fazer boas escolhas, né? sim, Porque você vai tendo um contato mais íntimo com você e dizendo assim, olha como eu funciono. Então aqui eu não vou, aqui eu vou, né? Então tem essa facilidade, eu diria assim, de você se compreender melhor e você sair dessa tendência que o ser humano tem em pensar só no mal, né? É ficar nessa dicotomia do bem e do mal, não, que ali é mal, aqui é bom. E quando a gente tem a possibilidade de nos enxergar mais a fundo e dar a oportunidade da gente lidar melhor com as nossas dores, com as nossas sombras, com o nosso lado que não é tão bom assim, uhum, né? uhum, Mais direcionando para o contos de fadas, existem aqueles contos, né? E uhum. esses também são muito importantes. Eu diria até mais importantes que aqueles com final feliz, que Sim, são aqueles, né, que não vão ter um final tão feliz. E aí eu diria até filmes, né, porque a gente não fica só dentro daquele mundinho dos contos de dos fadas, né, contos, porque sim, a gente está passando aí por várias transformações sociais, onde as mídias são várias, as pessoas têm acesso a filmes, a jogos, isso tudo pode estar contido dentro dessa possibilidade de análise de contos de fadas. Não só os sim, contos de fadas, aqueles clássicos. Até sim, porque, de repente, algumas crianças na atualidade, elas não têm acesso, né, a esses contos mais antigos. Então, vai ter uma faixa etária que vai ter esse olhar para esses contos mais antigos, né? A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, só que essa criançada que está vindo aí, eles têm acesso a outros, a os filmes da outros, Disney, né? sim, Aquela do chifrinho, eu sempre esqueço o nome, Malévola, vale, né? sim, É uma releitura de alguns contos de fadas, como a Borralheira, como Corcunda lá e tal. uhum. E aí é importante também. E voltando lá à questão que eu iniciei, que eu falo pra caramba também, iniciei Imagina, dizendo assim, tá ótimo, que alguns contos eles não vão ter o final feliz. E é muito sim, importante, eu diria até mais importante, ter esse olhar mais direcionado quando não tem esse final feliz. Por que eu diria isso? Porque a gente vai ver ali a vida como ela é, uhum. né? Quem disse que a vida é só flores? Quem disse que a vida é só amorzinho, coisas lindas? Não é, né? Então, assim, para uma criança é importante também ela ter esse contato com as coisas que não são tão assim finalzinho feliz, Felizes, né? Porque vai estar contido neste ponto que não tem esse finalzinho tão maravilhoso assim, as mensagens que eu diria subliminares até, ou até mais diretas mesmo, dizendo assim, olha, eu tenho que aprender a lidar com as perdas, eu tenho que aprender a lidar com os nãos, e aí a gente falando de psicanálise é justamente a castração, né, uhum. que é um momento que a gente está vivendo em sala de aula, Sim, daqueles que eu vou chamar aqui de não castrados, ou aqueles que não aceitam a castração, que a gente traduzindo seriam os nãos, né?
sim, Então, assim, em sala de aula, pelo menos na minha experiência, eu tenho me deparado com muitas crianças que não conseguem lidar bem com assim, olha, aqui você não pode, olha, sim, isso não pode fazer. Porque são filhos de alguns pais que eles fazem por amor, não é uma coisa assim, eles estão estragando os filhos, mas eles fazem por amor. Eles falam assim, olha, não vou deixar faltar nada para o meu filho. Só que se a gente for lá para a teoria, né, do Winnicott, ele vai dizer que a mãe suficientemente boa, ela também é aquela mãe que falha. Ela também é sim. aquela mãe que diz não, né? Porque aí eu vou estar contribuindo para que essa criança entenda que a vida não é feita só de coisas lindas e maravilhosas e boas. Ela vai ter que aprender a aceitar o não, né? Porque ela não vai poder tudo nessa vida, né? Tem um limite. E esse E as, limite, ele é importante. e as adversidades, elas contribuem para a nossa estrutura, né? Eu vejo exatamente isso. Esse tempo de quarentena, ele funciona como uma espécie de castração simbólica, né? No sentido de eu preciso deixar de ter aquele prazer e a gratificação que até então eu tinha, para agora viver no princípio da realidade, aonde parece que o prazer me falta. E na verdade o prazer não precisa faltar se eu conseguir enxergar o prazer dentro do princípio da realidade, né? E aí, olha só, Sim. ouvindo você também, né, falar, eu vejo que as pessoas, de forma geral, especialmente nos dias atuais, né? E eu chamo isso de um pouco de pulsão de morte de todos nós, né? Que é inerente ao ser humano, mas assim, a gente tem o hábito de se identificar mais com os inimigos dos contos, dos filmes, das histórias, né? Você percebe isso também? Olha, eu diria que, dependendo da sua estrutura, da sua história, de como você viveu a sua cena edípica, você vai ter a tendência a se identificar com alguns vilões, eu diria. E que é Sim, muito importante, né? Porque se a gente fala de agressividade que existe, que é inerente também do ser humano, eu sim, preciso deixar vazar, né? Então, por onde é que vai vazar? Contos de fadas é uma excelente ferramenta para que isso vaze, né? Eu posso me identificar porque no conto ninguém está me julgando. No conto é tudo de é mentirinha, tudo de né? mentirinha. A gente sabe que em psicanálise nada é por acaso, né? Que não é tanta mentirinha assim. Mas é importante, né? A nossa agressividade, por onde ela vaza? Por onde ela vai sair, né? Já dizia Freud que se você não fala, vaza, né? Freud não. Acho que é Jung que diz, vaza, né? Pelas pontas dos dedos, não sei, confundi os teóricos aí. O Mas, Freud enfim, dizia, ela vai sair, né? Ela vai é, sair. Uma hora ela vai sair. E essa ferramenta, ela é maravilhosa para a criança, porque às sim, vezes ela se identifica assim. Ela tem vontades ali, ela tem pulsões, né? Diria até pulsão de morte, pulsão de vida. Está na sim, criança, né? Isso já vem com ela, a pulsão. E ela vai sim, ter, de repente, essa pulsão aí mais agressiva, né? E ela, de acordo com uma historinha, de repente, que ela conte, ou a identificação com algum personagem que é do mal, ela vai colocar essa agressividade para fora de uma forma saudável, né? Porque uhum, quando eu deixo de colocar essa minha agressividade para fora, ela vai vazar e talvez ela vaze por algum lugar que não é tão legal assim. E se eu uhum, utilizo de alguns subterfúgios para que isso saia, né, vai ser saudável, né? Porque sim, é saudável você viver também, você deixar aparecer o que está na sua sombra, o seu lado não tão bom assim. sim. Porque eu desconfio muito, e acho que eu já até comentei, daquelas pessoas que são muito boazinhas o tempo inteiro, né? Ai, tá tudo bom. Não existe, né, Ai, Márcia? eu faço. Né? Não existe, isso não existe, né? E aí eu volto, sim, a gente tem o lado ruim, a gente tem o lado bom. O que a gente precisa fazer, e a psicanálise te dá muito isso, é análise para aprender a lidar com essa parte minha e deixar vazar isso por algum lugar. Porque se eu Uhum. não deixar vazar, é, é, é aquela história da gente fazer as pazes com a nossa sombra, né? Que é acolher ela também.
né? Se eu sim. não acolho esse meu lado não tão bom, se eu não deixo ele vazar, se eu não deixo isso, né, sair, eu vou sempre estar em conflito. E o conflito vai gerar angústia, e eu vou viver em angústia. E isso não é Sim. legal, isso não é bom. E olha só, a gente fala tanto de autoconhecimento nos dias de hoje, que a gente acha que a gente só tem que se autoconhecer através das coisas boas e positivas. A importância da Uhum. gente conhecer o nosso lado vilão, a nossa sombra, a nossa agressividade, essa pulsão de morte, né? Para que a gente, inclusive, aprenda, puxa, eu também tenho e sou assim. Para quem sabe eu então me estruturar e aprender a lidar com isso. Porque anjinho barroco na vida real não existe, né? Agora, indo Não, até não. para, enfim, uma autoanálise mais prática, e eu já vi que tem aqui algumas, enfim, algumas perguntas aqui das pessoas. Deixa eu te perguntar o seguinte: de que maneira que eu posso identificar qual é o meu conto de fada? Bom, o meu, acho que você sabe que é o Hulk, né? Eu tenho toda Sabemos. uma analogia, uma história, uma análise já definida sobre esse personagem. Mas de que maneira as pessoas que estão aqui vendo, assistindo aqui a gente agora, pode se identificar com o seu? E eu queria que você até escrevesse, o meu é tal. De que maneira, Márcia, e que eu chego a essa conclusão? Então, você vai chegar de acordo com a sua história, sei lá, de repente você ficou mais, a gente usa catequizado, né? A gente ficou mais ligado a um determinado conto lá, de repente. Olha, eu sempre gostava que a minha mãe contasse aquela historinha para mim. Meu, ali tem alguma coisa, então a gente precisa Tá. investigar. Ah, eu gosto muito de tal filme. Nossa, eu já vi esse filme 3, 4 vezes. Com certeza ali tem alguma coisa para se investigar. Agora, voltando um A pouquinho para identificação, né? a Ajuda, então. identificação, você Tá. ajuda, você vai dizer assim, olha, eu gosto bastante daquela historinha. Olha, eu não, e às vezes até o não gostar de determinada história, mas você Hum, citar que não gostou, tem alguma coisa aí? Né? Mas e por sim. que que você não gosta? O que que te causa um certo incômodo quando você olha para aquilo, né? E é a Ótimo mesma você falar forma, disso. Meio, porque o né, até Lacan ele aquele lembra a gente diz que a gente afirma na negação. É isso aí. Isso é o Aham. não dito, né? Não, Sim, não, eu nego, né? Eu nego. sim, E essa negação, às vezes, ela é mais legal do que a afirmação, porque a afirmação envolve justificativa, racionalização, que para nós são mecanismos que não são tão legais assim, ficar racionalizando, justificando, projetando. Bom, né? É melhor a gente investir na negação aí que aí tem alguma coisa, né? Então a sim. gente pode ter identificação até com aquela história que a pessoa fala assim, eu não gosto disso aí, não. Isso aí não é legal. Né? Pode estar negando algo que está nela. Aliás, quase que sempre está negando, né? Como um mecanismo de defesa, né, Márcia? E Né, aí, lógico. e já está surgindo aqui, ó. A Fabi diz que ela é o Batman. O Ed Leal, ele pergunta se a história de alguém pode se relacionar com mais de um conto, Márcia. Se isso pode se mudar de uma fase eu me identifico mais com um e depois eu vou para outro. Isso pode acontecer? Com certeza, né? Lembrando sempre que a gente está em uma construção contínua, né? Não existe Sim, ser humano acabado, até porque somos faltantes e vamos ser eternamente faltantes, né? sim, Então, eu posso me identificar com vários, né? Depende, de repente, às vezes, daquilo que está vindo à tona, que está passando pelo traço do recalque, está vindo. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou me identificar uma hora mais com uma coisa, porque se a gente começa a trabalhar isso em análise, de repente eu vou lá e resolvo a questão com aquele determinado ponto. Só que tem outras inquietações e sim, aquilo vem. Então eu sim, posso me identificar, sim, com sim, vários. E assim, a minha história, ela não é uma história única de uma pessoa só, né? sim. Envolve tanta gente, né? De que São, forma que são, aquilo... É, são muitos simbólicos que criam muitos imaginários, né?
Sim, e aí indo para o simbólico, o conto de fadas ele é fantástico, porque ele vai te dar essa oportunidade de você simbolizar a dor, né? Uhum. De você, a É o partir de sintoma, né? algo, o sintoma, você vai poder colocar isso para fora, externar, né? E às vezes isso é simplesmente você escutando e se colocando ali, revivendo aquela cena de repente, porque são várias as formas que você pode utilizar o conto. Você pode pedir para a pessoa continuar, você pode perguntar qual o personagem que ela gostaria de representar. Então, assim, Uhum. são várias nuances ali que a gente pode trabalhar, e isso é muito legal. A Érica Ribeiro André, ela diz assim: Nossa, amo e já assisti o Fantasma da Ópera 1000 vezes. Érica, leva para sua Hum, análise. é isso que eu diria, leva para análise que aí tem conteúdo. Deixa eu ver aqui. Alex diz assim: negar balançando a cabeça, que sim, né? É a tal da negação que acaba que afirma. A Maib pergunta: Márcia, na verdade chama de Má, né? Má, perguntaram Ah, qual é o oi, Má também. me perguntaram qual é o seu personagem preferido. O seu, Márcia. O, o meu personagem É, preferido, é. putz, aí eu vou voltar naquilo que você me perguntou quase agora, são tantos, né? Porque à medida que a gente vai fazendo a análise, isso vai despertando algumas coisas na gente, a gente vai se identificando com alguns. Com Mas alguns, lá no sim, iníciozinho eu disse que eu me identifiquei com João e Maria, né? Então sim. tem algumas questões ali que eu posso dizer, vou dizer um pouquinho, né, Mais para ficar João ou mais. mais Maria, Márcia? Então, eu acho que a história dos dois, ela se junta, né? Porque os dois, de certa forma, foram abandonados na sua fantasia, né? Se a gente Isso. colocar isso em psicanálise, né? Na minha fantasia, de repente eu me acho, né? Eu acho que eu fui abandonada, de certa forma, pelo pai e pela mãe. Nunca existiu isso, vou dizer assim, real, né? Mas é a Fiquei fantasia. curioso de saber se a Ângela que está aqui, qual é o personagem da Ângela. Ângela, escreva É, Ângela. Fala Ângela é mais. minha irmã, tá, gente? Isso é. Então, eu me identifiquei com João e Maria por uma série de questões. Tem a questão do Sim. abandono, tem a questão de que eles têm que lidar com algumas coisas e a floresta ela vai representar esse mundo externo, cheio de Sensacional. conflitos, É, né? Que a sim, gente vai ter que ir se estruturando. Então, essa é uma forma de. A floresta é como se você fosse jogado lá e você precisa lidar com aquilo. E agora, de que forma que eu vou lidar com isso? Né, sim, que eu trago para mim a individualidade na questão de ter que ter aprendido a ser adulta muito cedo, né, a lidar com as coisas bem mais cedo do que outras sim, crianças, eu diria assim. sim. Até alguns contos eu só fui ter uma maior proximidade já depois, já de grandinha, né? Porque não tinha muito esse lúdico na minha vida, né? Então, Uhum. são várias questões a ser trabalhadas aí que Sim. eu ainda vou levar para análise e tal, aí, né? Que isso Todos nós são temos, né? em doses Todos nós. homeopáticas, né? São em doses Sim, homeopáticas, sim. sim. Mas é isso. Ótimo. Assim, depois que você me compartilhou com a gente, né? Essa coisa dos contos de fadas, eu logo, na época, eu acho que eu nem comentei isso com você, mas na hora me veio a sinapse, a associação. Eu acho que é por isso que, no módulo que eu ministro de Lacan, as pessoas normalmente elas decoram e guardam a ilustração que eu utilizo do avatar, porque a nossa mente ela tende a funcionar assim, né? Então, e a hora que eu trago Sim. o exemplo do Avatar, que somos todos avatares vivendo nesse mundo de Pandora, né? Gera, puxa, agora fez sentido essa teoria. É muito É o interessante isso, simbolismo, né? o simbolismo, né? O Flávio diz que ele é o demolidor, né? Olha aí, Sim, né? olha, leva para análise. Vamos ver o que você quer demolir. Né, vai ser- A Mansoneto.89 diz assim: meu marido se identifica com o Batman e metade com o Coringa.
Olha aí o bem e o mal, né, Márcia? Né? Bem aquela história assim, o bem e o mal, a dicotomia que existe e que vai existir sempre, que é nós, que somos nós. Somos feitos de duas, vamos dizer, duas instâncias aí, que é o bem e o mal. Não existe Sim, separação, né? Isso é uma sim, simbiose. E quando ela está desequilibrada, ela vai causar angústia. Quando ela está equilibrada, vai ser a simbiose perfeita, né? sim. Que nem pulsão de vida e pulsão de morte. Precisamos das Exatamente. duas. Sim, sim. Sai Camila Figueiredo diz: o que mais me vem à memória agora é o Bambi e o Rei Leão. Olha que interessante, né? Né? Precisamos trabalhar isso. Opa, o Bambi e o Rei Leão. Eu adoro ouvir histórias antigas. Por quê, Maide? Pergunta aqui a Cassonena. O porquê que ela gosta tanto de ouvir histórias antigas? Então, é muito, como eu disse, assim, é muito particular, né? Meu, será que Seria assim um alimenta a pouco. fantasia dela? Então, quando fala assim antigo, já remete o quê? A minha criancinha, A né? infância, Já né? remete lá, né, à infância. E se a gente pensar um pouco mais além da ancestralidade, né? De repente, nós não somos constituídos de tantos outros que até perde-se a conta, né? Então, Sim, aí voltando à particularidade das pessoas, né, do indivíduo, isso pode estar ligado com a ancestralidade aí, que nem ela, né, consiga vislumbrar, né, mas que faz parte, porque nós somos compostos de várias histórias, de várias coisas, e sim, que isso independe até da nossa vontade, isso é coisa que vem, né? sim, Eu não escolho de onde eu venho, eu não escolho a minha história, ela simplesmente vem. E aí, sim, às vezes não, na grande maioria das vezes, levando isso para análise, eu vou conseguir, né, identificar de onde vem isso, por que que vem isso, se isso foi, se eu introjetei isso de uma forma positiva ou negativa, se me faz bem ou se me faz mal, a quem está relacionado, né? A uhum, mãe, a pai, ou um ego auxiliar que seja, sim, ou tem N questões. Por isso que eu costumo dizer para algumas pessoas que estão no meu entorno que assim, eu não consigo fazer análise de todo mundo. não tem Algumas como, né? características não tem como, porque isso é muito individual, é dentro do setting, Uhum. com cuidado, de ética, sabe? De Então, conhecer a história como um todo, né? tem que conhecer a história como um todo, porque às vezes jacaré para mim é um bicho horroroso, mas para outro ele é bonitinho. Significantes. Então, são os significantes, a cadeia de significantes que Isso. Lacan vai dizer, né? É, Né? sim, Somos constituídos dos significantes, essa cadeia que a gente vai fazendo. sim, Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para análise individual, para eu identificar de onde é que vem esse meu horror ou essa minha, né, esse meu amorzinho todo com essa coisa. Então, é isso, né? Mas fazendo uma retrospectiva aí. sim. A Maib fala que o dela é o Wolverine. Já deveria ter levado para análise, viu, Maib? É, a Ângela respondeu. Ângela, eu acho que você vai ter que levar isso para sua análise, Ângela. Ela Uhum. diz que é a Bela e a Fera. Olha aí que Olha aí a interessante. dicotomia novamente, Não né? é? Né? Olha aí, né? O nosso bem e o nosso mal, a nossa sombra e a nossa luz. Exatamente. É, bom, aqui deixa eu ver se mais alguém. O Anderson Cecília, me identifiquei muito com o Neo, do Matrix, né? Principalmente quando o Uhum. Neo, na entrada para conhecer o oráculo, está escrito: Conhece-te a ti mesmo. Olha aí, que Nossa, interessante, maravilhoso, né? hein? Isso para psicanálise é Não show de é? bola. Eu achei que a Thaís Ingrid, que acho que você não conhece, É. ela iria Ah, dizer qual é o personagem dela. Mas na verdade ela está, enfim, ela está trazendo, né, uma pergunta. Para contextualizar quem entrou agora, estamos falando sobre a associação dos contos de fadas relacionados às nossas vidas.
Com quem nos identificamos nos contos de fadas? É a pergunta, fique à vontade de responder. Angela diz agora, quando há um filme que eu não consigo esquecer, bem antigo, é O Campeão. Olha aí a figura do pai aí, Angela. É engraçado, Aurélio, que eu também não consigo me esquecer desse filme. Eu já até busquei ele, Sim, mas ele não tem mais. Ele tem uma nova roupagem com esse mesmo nome, mas ele já não não é mais. existe mais. Não, Sim. não. O Ed fala Ele que, deve estar, não. Está relacionado com as questões edípicas sempre, né? com certeza, né? Então, O Ed fala, é, gosto do mito da caverna de Platão. Olha que interessante. interessantíssimo. A Grace. Ah, diz, eu gosto muito de filmes e a história de Deus e rainha. Sonho conhecer os castelos da Europa. Tem algo aí, olha só. Né? Deus, rainha, né? A quem remete a história? Ao que remete, hein? Olha o pai e a mãe, né? Novamente, complexo de Édipo, pai e mãe. A gente não sai dessa tríade, né? Rose É. Nadim, querida Rose, eu gosto da Cinderela. Hum. Tem tantos elementos contidos nesse conto, Aurélio, que Não na é? palestra que eu ministrei aí no NBP, até Sim, deu mais tempo da gente falar sobre alguns contos, né? Relacionar com algumas questões da sexualidade, que está relacionado à agressividade. Deu para a gente ver aquela espelho, espelho meu, tal, e ver alguns elementos que eles como eu disse, há uma individualidade de cada um, porém tem alguns elementos que às vezes eles são muito parecidos, né? sim, Então dá para a gente pegar eles como base, às vezes. Então tem alguns elementos floresta, por exemplo, vou dizer as cores, né, que envolve de repente também, a história mas sempre vão estar relacionadas a pai e mãe, sempre vão estar relacionados ao complexo de Édipo. Não dá para a gente fugir dessa tríadezinha aí. Não sim, dá. E também há complexo fraterno, enfim. sim, São várias as possibilidades, mas geralmente fica marcado, né, como cicatrizezinhas aí que a gente vai levar para o resto da vida, o início da construção, eu diria, da nossa construção psíquica, né, vão estar impregnados aí e vão fazer todo sentido quando a gente começa a simbolizar isso a partir dos contos, né, que é sim. um elemento fantástico para a simbolização. A Thaís Márcia respondeu que ela se identifica com a Cinderela, né? Uhum. A Márcia Rubinho diz que se identifica com Alice no País das Maravilhas, sempre. A Andrea fala da Pequena Sereia. A Fabi diz assim, há indicações de livros para se aprofundar nesse assunto? Sim, principalmente um que é Psicanálise e Contos de Fadas, que é do Bettelheim, né? E Tá, ali vai ter, assim, principalmente eles, mas tem outros, tem Fada no Divã. Eu sim, estou sem alguns aqui, mas tem alguns outros. E depois, se alguém quiser, entre em contato comigo, particular, que eu indico os livros, mas principalmente a Psicanálise dos Contos de Fadas de Bettelheim, que ótimo. ali está muito da base de tudo isso. E eu comprei alguns outros quando eu fui fazer a palestra, que são interessantes, mas o que mais tem a ver mesmo com, porque fala muito, psicanálise e os personagens, e vai dando algumas orientações ali que são muito legais. Marcinha, o nosso tempo já está já quase encerrando, né, porque o Instagram, me chega a 1 hora, 57, 59 minutos, ele derruba. E aí eu não quero que a Uhum. gente seja derrubado sem antes a gente falar aqui algumas coisas. A primeira delas é a É. seguinte: eu quero que você me deixe o seu contato Uhum. para quem tem interesse de ou mais sobre conto de fadas. Esse é um assunto que mexe com o nosso imaginário, gera muitas coisas, né? E Sim, acho que a gente até pode pensar num parte 2 em algum momento, a gente sim, por que não, voltar a né? esse assunto, né?
Mas assim, queria que você deixasse o seu contato de WhatsApp para quem quer e entende que precisa fazer análise. O seu WhatsApp, por favor. Então, é São Paulo, né? 11 97349 9716. De Repetindo, que eu novo, sei que você vai falar para eu repetir. lógico, Vamos lógico. lá. 11 97349 9716. Mais uma vez? 11 97349 9716. Muito bem. Aí, para quem estiver interessado, entrar em contato comigo, a gente agenda esse número que eu passei do WhatsApp, pode entrar em contato comigo. E também temos os outros colegas, né, do Sim, NBP. Então, se quiserem também, depois você vai passar o telefone do NBP para entrar em contato, né, com os nossos colegas também. E sim. estamos à disposição. É isso aí. Márcia, se você tivesse que deixar uma orientação psicanalítica para os dias de hoje, em relação a como lidar com a minha criança, com o interior, com o meu eu, com o meu ego, com o meu com o meu conto de fadas em dias de quarentena e de pandemia. Você diria o quê? Eu diria que tendo mais amor comigo mesma. De que forma? Entendendo que eu posso errar, posso acertar, posso ter raiva, posso ser agressivo, mas que eu preciso me conhecer para que eu possa levar isso de uma forma bem mais tranquila, né? Ressignificando algumas coisas que eu já disse não são tão boas, mas que eu posso lidar muito bem com isso para que eu não tenha angústia. E aí, se eu Sim, for levar isso para. E aí, eu vou dar um exemplo meu, que eu já até disse no início. Eu procuro ler, eu procuro até fazer autoanálise de mim mesma, entendeu? Por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou pensando assim? Por que que isso está me afetando? O que tem de mim nisso daí? Como é que eu posso sair disso? Né? Fazendo algumas perguntas que às vezes a gente não para pensar, porque a gente aperta o botãozinho e vai para a vida correndo e a gente não para pensar, mas eu acredito que assim, respirando, né? Respira e pensa sobre você e se dê mais amor no sentido de dizer assim, ok, eu sou assim a Márcia e sou também a Marcinha, né? Que é a criancinha que existe em mim. E às vezes a criancinha só quer se divertir. Às vezes a uhum. criancinha só quer ter a oportunidade de brincar sem ser julgado. E aí é uma metáfora, né? Esse brincar aí envolve uma série de coisas, é isso. Eu só complementaria exatamente tudo isso que você disse, dizendo faça as pazes com a sua história. Não é isso, Márcia? Faça as Exatamente pazes com isso. a sua história. Gente, daqui exatamente o Instagram ele está avisando que 1 minuto e 40 segundos a gente vai ser derrubado. Então, agradecer aí a sua Precisamos levar isso participação. para análise, né? Esse é o significante de derrubado. De derrubado, mas é literalmente derrubado. Eu sei, vai dar uma rasteira. O Instagram passa a foice na gente. O Ed fez uma pergunta sobre os animes, se tem a ver também com os contos de fadas. Sim, né, Márcia? É uma Sim, releitura, né? Está meio sim. contextualizado, né? Não é isso? Então, o próprio Freud, já partindo lá da sua teoria, ele já coloca aí alguma coisa com relação à arte, vamos dizer assim. Então, assim, Sim, Narciso, Complexo de Édipo. Então, assim, a gente não pode limitar. É como você disse, daria para a gente fazer a parte 2, 3, falando sim, de muita coisa. Então, não dá para descartar nenhuma forma de arte. Né? A gente sim, está falando mais de contos, chegamos até a sim, falar alguns filmes, mas também tem os sim, jogos, né? Tem sim. os jogos aí que as crianças jogam e tem uma história por trás e tem uma identificação que não deve ser desprezado, É né? isso. O adolescente às vezes não, na sua grande maioria, quando ele está naquele período que a gente chama período de latência, que ele se volta para dentro, os contos de fadas ou os 15 jogos ou os segundos. filmes
né? Eles são fantásticos por isso. Gente, muito obrigada por todo mundo Obrigado, que esteve gente. aqui, ó. Beijos. Leve seu personagem para análise. Obrigado, Márcio.